uma noite de sexta já mais fresquinha, porque choveu durante o dia em grande parte da capital e por isso está mais leve. E a gente está aqui com calor, sem calor, ao vivo sempre. Isso tem acontecido há mais de um ano, mais de um, mas não, mais de 2 anos e meio quase ao vivo aqui com o programa Opinião. O Leovaldo Salles que você viu aí, ó, você lembra dele como coronel, comandante da Polícia Militar, né? Também já esteve aqui algumas vezes como secretário de Ordem Pública e volta mais uma vez ao Opinião como secretário de Ordem Pública da capital de Mato Grosso. Tem muitos assuntos importantes, não perca, tem alguma sugestão, aí fique bem atento, ou para sugerir, para perguntar, para, enfim, elogiar, criticar. O programa é todo teu, quem manda no Opinião é o nosso telespectador. O contato está aí, ó, 999322529, o WhatsApp, tá bom? É um prazer imensurável ter você em nossa companhia. Como também é um prazer muito grande trabalhar esse tempo todo aí com Lourenberg Alves. Aqui um cumprimento mais uma vez. Como vai? Eu vou bem, Paulo. Muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então tá, que nem eu disse, você que acompanha também a Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia nesta noite de sexta-feira. Coronel Salles, muito bom tê-lo aqui de novo. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite, não é? Eu já, ao cumprimentá-lo, eu pergunto já sobre essa conversa que deixa a gente meio assim, atento, se não encabulado, mas atento, não é? Preocupado, porque tem a história do garimpo ali no centro histórico. O IPHAN, não é, já detectou uma situação ali e também comunicou, acho que foi no último dia 14, né, que um imóvel lá no centro histórico daqui da capital com suspeita de garimpo ilegal. Ele foi escavado aí sem qualquer estudo de impacto ambiental e também sem acompanhamento técnico. Queria que o senhor discorresse sobre isso e, olha lá, a gente está vendo até imagens sobre isso. Comentava com o Salles aqui antes do programa, o povo não pode sentir cheiro de ouro, ou imaginar pelo menos, às vezes o cheiro fica na imaginação. E aí dá nisso aí, ó. Coronel, o que é isso que nós estamos vendo aí? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lourenberg. Cumprimento a todos que estão acompanhando o programa Opinião. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Na verdade, nós recebemos a visita de um servidor do IPHAN, alguns dias atrás, e nos relatou a existência ali de uma obra que aparentemente tinha característica de uma obra, mas que tinha fortes suspeitas de ser uma exploração de garimpo, uma exploração irregular. Nós fizemos algumas buscas, né, de informações, primeiramente saber quem era o responsável, fazer um reconhecimento visual, e quando nós fizemos isso, o cenário é isso aí que você já mostrou, essas imagens que assustam a gente, né? Parece mais um cenário de guerra do que propriamente um centro histórico de uma capital populosa como é Cuiabá. Parece mesmo, olha só. Parece aquelas cenas lá da Ucrânia, né? Parece. A guerra contra a Rússia, né? Os escombros, né? Então, nós fomos saber da legalidade dessa obra, porquanto o responsável dizia estar fazendo um muro de contenção, né? Uma barreira de contenção para as águas pluviais, água de chuva, né? Deslocando. Mas aí nós vamos ver que tinha várias escavações. E recebemos relatos ali da vizinhança, inclusive com registro fotográfico, de caminhões saindo de noite carregados de material. Então hoje nós temos um arcabouço de informações e de provas que faz nos
acreditar que realmente ali estava sendo utilizado para uma exploração mineral. Né? Por isso nós fizemos um relatório minucioso, com registro fotográfico, com declarações dos vizinhos, de pessoas que têm alguma informação para contribuir, e fizemos encaminhamento à Polícia Judiciária Civil através da Delegacia do Meio Ambiente, que é o órgão responsável para uma investigação mais aprofundada. Também fizemos encaminhamento do mesmo relatório à Superintendência da Polícia Federal, que tem a responsabilidade constitucional, né, de verificar a utilização do subsolo, né, verificar a prática de garimpo. Pesa também contra o responsável dessa situação toda aí a utilização de mão de obra de pessoas em vulnerabilidade social, de pessoas moradoras de rua. Né? Ele contratava as pessoas e ninguém sabe qual era a remuneração. Qual era a tratativa dessas pessoas, exatamente, o vínculo. Né? E ali você pode ver, pode reparar, o camarada está fazendo uma escavação sem a utilização de nenhum equipamento de proteção individual. Né? Então, uma coisa escabrosa, alguma coisa que precisa ser investigada. Por isso, nós paralisamos tudo. Eu recebi a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, assim que eu relatei o fato ao prefeito, ele disse para eu acompanhar pessoalmente e fazer todos os encaminhamentos, e assim nós estamos fazendo. Fizemos os encaminhamentos, inclusive para a Delegacia Regional do Trabalho, para verificação da utilização dessa mão de obra com serviço análogo, né, à escravidão. Enfim, todos os órgãos que têm a responsabilidade da investigação estão informados, notificados e com relatório com fartas informações para uma investigação mais aprofundada e saber, né, para que nós possamos esclarecer para a população cuiabana, para a população mato-grossense e quem sabe até a população brasileira, porque isso aí já virou notícia a nível nacional. Né? Sim, daqui a pouco. O que realmente está acontecendo no Centro Histórico de Cuiabá. É preocupante. Você imaginou aquele que é tarado em garimpo, lá no, né, Lorenberg, lá no Nordeste, no Sul, enfim, o pouco Cuiabá, vamos com a picareta nas costas, um enxadão nas costas, para a gente ver se eles conseguem fazer a vida por lá. Preocupante isso. Professor. Secretário, antes de mais nada, registrar nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito, o amigo telespectador, eu não tenho dúvida, já está ganhando com a presença do senhor. Secretário, eu vou pegar carona nas respostas que o senhor acabou de nos dar e na pergunta que o Paulo fez, para eu fazer mais duas perguntas a respeito disso. Se nós acompanharmos bem as imagens e as fotos que foram publicadas na imprensa, nós vamos perceber que já há algum tempo a obra já tinha iniciado, a obra estava sendo tocada. E aí vem minhas duas perguntas. A Prefeitura não falhou na fiscalização, no que concerne à fiscalização, secretário? E a segunda questão, a fiscalização não deveria ser feita muito antes, mas muito antes, logo no comecinho da obra. Se fosse feito, eu estou provocando a reflexão do senhor, se fosse feito muito antes, nós não teríamos esse retrato que é muito ruim para todos nós. Professor, essa é uma dúvida e essa é a pergunta mais recorrente que eu tenho respondido ultimamente com relação a essa questão no Centro Histórico. Pois bem, vamos por parte. O Centro Histórico, nós estamos tratando de uma área tombada. Todo o patrimônio ali está sob administração direta do governo federal através do IPHAN. O IPHAN, a instalação do IPHAN é a 200 metros da onde aconteceu tudo isso. A nossa fiscalização, ela trabalha, via de regra, provocada. Né? Não se fiscaliza aquilo que é objeto da investigação. Fiscalização, você fiscaliza aquilo que existe. Você não fiscaliza o abstrato. Né? Então, quando nós fomos provocados, se nós tivéssemos sido provocados bem no começo, isso aí, se o IPHAN nos procurasse, ou se alguém ou qualquer outra fonte denunciante... Ainda que anônima. Ainda que anônima, tivesse nos procurado e dito, olha, está acontecendo isso,
Tá? Nós tivemos a certeza e a firmeza dessas denúncias apenas agora, quando ficou público, né, todas essas imagens, pedra no meio da rua. Porque nós estamos tratando, nós fizemos um levantamento da vida pregressa do responsável por essa obra no Centro Histórico de Cuiabá. Trata-se de uma pessoa intimidadora. O IPHAN já tinha feito 2 incursões ali na tentativa de parar. Ele não parava. Ele tem contra ele, num curto espaço de tempo, 33 boletins de ocorrência. A maioria por agressão, ameaça, inclusive 2 foram registrados ontem. A partir do momento que a obra foi embargada, e ele sentiu que dessa vez há um envolvimento maior do poder público, né? E o poder público municipal compartilhando essa problemática com o Estado e com a Federação, ele está sabendo que agora a ocorrência vai ser levada até o final. Ele começou a ameaçar as pessoas lá. Eu tenho agora, nesse momento, gente lá na área para impedir que ele continue trabalhando à noite. Então, nós estamos tratando de uma personalidade complicada, difícil, né? Que desobedece, que ameaça, que amedronta, né? Os servidores do IPHAN estavam nessa condição, até não suportarem mais e procurar recurso na ordem pública. Aí a necessidade, ainda que alguns entendam que foi tardia, mas eu gosto bastante de lembrar um ditado que minha mãe sempre falava: antes tarde do que nunca. O momento é agora de saber o que está sendo feito. Não importa que aquilo ali já tenha 1 ano, 2 anos de escavação. O importante é que essa pessoa seja responsabilizada por aquilo tudo que ele já fez até agora. Eu só não entendo por que se há esse histórico dele, em relação a ele, por que não foram tomadas providências mais enérgicas. Eu não sei como é que é tipificado isso, mas desobediência, desacatos, tudo é tipificado. Isso tudo tem enquadramento na lei que pode causar uma penalização ao infrator, não pode? Exatamente, mas essa aí já é uma esfera que foge à competência da ordem pública. A ordem pública não é polícia. A ordem pública não compete à responsabilidade da fiscalização, da investigação. Mas não existe um trabalho cooperado e da punição. Ainda? Não existe uma cooperação? Porque não existe. Já é o caso de ter chamado todo mundo para fazer uma... Exatamente. Essa recorrência de boletins criminais já devia ter chamado um pouquinho a atenção das autoridades policiais. Também concordo. Infelizmente, as nossas leis, elas permitem isso aí. Né? Uma ameaça, você nunca vai pegar uma pena de reclusão. Né? Uma desobediência, vai lá, paga a fiança e está solto. Ele é esse tipo. Tá? Então, ele não importa, ele não tem a mínima preocupação de ser conduzido a uma delegacia. Né? Ele, como dizem por aí, né, utilizando um termo muito popular, ele não está nem aí. Só que agora, a nossa preocupação é levar essa ocorrência até o final. E aí, ele vai ser responsabilizado. Ele já foi autuado, a multa que ele tomou é de quase R$500 mil. Então, ele já sente o impacto da multa. Essa multa, ela pode ser revisada. Vai depender, e nós fizemos o cálculo dessa multa considerando apenas um imóvel. E tem no nome dele mais 2 ou 3 imóveis. Que ele manteve a fachada do imóvel para não suscitar nenhuma suspeita, manteve a cobertura do imóvel e fez a escavação. Se nós não tivéssemos a contribuição da vizinhança e esse desespero, né, do IPHAN, talvez ele estaria em atividade até hoje. Daí, portanto, eu tenho que ir para o intervalo comercial. Mas esse negócio, coronel, eu fico pensando aqui, rapaz,
que assim, tudo bem, a gente sabe, obviamente, que é da alçada dos investigadores de polícia e tudo mais, né? Autoridades policiais. Mas assim, quem está denunciando, quem fez BO, tem a obrigação de ir até o final para pedir providência, tanto o IPHAN como a Secretaria de Ordem. Quem se sentir incomodado, lesado, enfim, ofendido, tem que ir até as últimas consequências, porque senão vai fazer um acúmulo de BOs, de denúncias, e não vai se chegar a lugar nenhum. Então, por isso que eu fiquei assim, pô, tanta coisa que já foi denunciada já, e o cara está aí de boa, sambando na cara das autoridades municipais e também, no caso, aí, envolvendo a polícia civil e militar, especialmente a civil, né? A opinião vai dar um tempo só para o intervalo comercial, mas volta falando sobre isso e outras coisas mais que dizem respeito aí à Secretaria de Ordem Pública comandada por Leovaldo Salles. É um instante só. E cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião de sexta-feira, 21 de outubro. O entrevistado de hoje é Leovaldo Salles, secretário de Ordem Pública do município de Cuiabá. Olha, antes de seguirmos aqui com o Salles, vamos aos destaques do Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br. Olha só aquela novela, sabe, rapaz, do tal do VLT, troca de modal, enfim. A advocacia, é essa que é a primeira, né? A advocacia, não é? A Advocacia Geral da União, a AGU, ingressou com um recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, para suspender a decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, e liberou o BRT, que é o ônibus de rápido transporte, isso na sigla em português, a pedido do Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCE. De acordo com o parecer assinado pelo advogado da União, que é o Gustavo Henrique Catizani Diniz, a Corte Estadual demorou 9 meses para atuar dentro da ação que corria no Tribunal de Contas da União, demonstramento inteiramente alheio ao assunto. A AGU ainda afirma que o mandado de segurança do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, abre aspas, não se revelam plausíveis as alegações formuladas pelo impetrante com o intuito de dar respaldo às suas pretensões. Aí tem um termo jurídico, que é o fumus boni juris, e nem caracterizado o perínculum in mora, outro termo também em latim aí, diz trecho do documento. Mais uma aspas. A decisão agravada parte de uma equivocada compreensão acerca de estruturação e da dinâmica do mencionado empreendimento, o qual se desenvolveu e se desenvolverá com a intensa participação de órgãos e entidades do governo federal, fecha aspas, completa. Olha, o Ministério Público do Estado, aliás, o Ministério Público Eleitoral, MP Eleitoral, encaminhou uma recomendação às empresas gráficas e afins em Mato Grosso sobre a proibição de propaganda eleitoral em outdoors, de qualquer forma, com qualquer expressão ou desenhos que possam ter interpretação a favor ou contra qualquer candidato. A recomendação foi feita pelo Ministério Público Eleitoral após denúncias de que foram espalhados outdoors com conotação eleitoral e em apoio a candidatos à presidência da República em diversos municípios do estado de Mato Grosso. A proibição está prevista no artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504/97, com previsão de multa de R$ 5.000 a R$ 15.000. Em caso de descumprimento da recomendação, está prevista a possibilidade de enquadramento no crime de desobediência com pena de detenção
de 3 meses a 1 ano de pagamento aí de 10 a 20 dias multa, o que está contido no artigo 347 do Código Eleitoral. Gazeta Digital, www.gazetadigital, aí você tem as informações que estão aí, não é, acerca não só do processo eleitoral, segundo turno, como também outras notícias, economia, política, polícia, cotidiano, cultura, no GD, gazetadigital.com.br. Lorenberg, esse negócio da interpretação da Justiça Eleitoral, por exemplo, como que funciona? Porque, tudo bem, o artigo 39, ele é claro, não tem... Agora, quando fala conotação, eu já vi, eu não sei se foi um caso isolado, mas se você colocar lá alguma coisa que se assemelhe a um determinado candidato, mesmo que não haja nenhum tipo de descrição, nenhuma letra, nenhuma frase, nem nada, mas alguma coisa alusiva que, na interpretação da Justiça, vai conotar o propaganda para aquele determinado candidato. Qual que é o limite dos critérios, assim, porque eu fico às vezes com medo disso, porque se o cara colocar lá no terreno da casa dele, lá, um outdoor grande, não é? Mesmo assim, se for com conotação eleitoral, é proibido, mas se colocar lá uma coisa assim, que na cabeça dele, daqueles que pensam como ele, é uma propaganda, mas a Justiça, ela não tem prova que é uma propaganda. Como é que funciona isso? Eu não entendo o limite desse critério. Paulo, você está coberto de razão e a sua questão ela é pertinente, oportuna e faz por merecer de todos nós uma certa reflexão. Não é apenas o artigo 39 da lei eleitoral, não, mas a resolução número 13.610 de 2019 também complementa essa lei e traz com todas as letras, com toda a clareza, amigos. E aí, Paulo, o amigo telespectador vai entender melhor. Veja, a resolução 13.610 de 2019 deixa muito claro, qualquer eleitor, não importa se foi ou não candidato em 2022, não importa, qualquer eleitor tem a liberdade de manifestar o seu apoio a um candidato A ou B. Qualquer um de nós. O que não deve fazê-lo é agredir, é denegrir a imagem do adversário. Aí não deve e não pode, porque o artigo 39 é muito claro nesse sentido. E a resolução também o é. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado nesse aspecto. E nesse aspecto, o Ministério Público Eleitoral está coberto de razão. Porque vem um outro detalhe, amigos, o combate é chamado fake news. A combate é mentira. É bom aqui a gente também registrar que o jogo político eleitoral, a protagonista do jogo político eleitoral sempre foi a mentira, nunca foi a verdade. E eu não estou dizendo nada de novo. Os grandes estudiosos sempre disseram isso, desde Platão, sempre disseram isso. Que é muito claro, o protagonista no jogo político eleitoral é a mentira. Aí alguém fala, poxa, mas está falando a meia-verdade. Meia-verdade é uma mentira por inteira. Então, combater a mentira, combater o fake news é uma tarefa infinitamente grande por parte da Justiça Eleitoral. E convenhamos, amigos, para finalizar, a Justiça Eleitoral vem perdendo, vem sendo derrotada nesse combate à mentira muito, mas muito. Ok, olha só, o Opinião de hoje está recebendo aqui Leovaldo Salles, que é o secretário de Ordem Pública, secretário municipal de Ordem Pública aqui de Cuiabá. Falávamos no bloco anterior sobre essa situação do garimpo ali no centro histórico. A gente pode voltar a falar sobre isso, mas eu quero trocar de assunto aqui. Lorenberg também pode ter outras questões também. Coronel Salles, o fluxo das pessoas, o ir e vir nas calçadas do município de Cuiabá, especialmente no centro. Eu não tenho nada contra os imigrantes, eu não tenho nada contra venezuelanos, haitianos e tudo mais. Esse pessoal, para sobreviver, eles
fazem as biscates, né? Os chamados biscates, que são os... como é que fala o nome daquele negócio lá? É vender bugiganga, isso... Ambulante, vendedor ambulante. Ambulantes, né? Os ambulantes, que também em alguns lugares chamam de biscates, né? Não é biscate aquele negócio que você pensou, não. Aí todo mundo pensou coisa... É porque quando faz algum tipo de... Enfim, é isso mesmo. E como é que está isso hoje aí? Qual que é o nível... A pergunta é, o nível de sensibilidade do gestor municipal diante desse grave problema social, que é o cara que vem para cá, precisa trabalhar, ele vai viver de bugiganga, de vendas ambulantes. Eu ia falar a palavra de novo aqui, mas muita gente não vai gostar. Como é que faz? Como é que se mede esse nível de sensibilidade? Porque às vezes você, poxa, está lá o cara com a família, às vezes, leva criança, vendendo os negócios lá, umas luvinhas, e aí a lei é fria, né? A lei é fria. Como é que faz numa hora dessa? A necessidade, né? A necessidade, ela vem em primeiro lugar. Necessidade de sobrevivência, né? Nós estamos falando de uma questão pós-pandemia, onde desapareceram as oportunidades de emprego, principalmente o emprego formal, e o país, o Estado e a nossa capital recebeu aí uma avalanche de imigrantes em situação de extrema vulnerabilidade. Essas pessoas precisam sobreviver. Eu penso que o grande desafio para essa questão do centro de Cuiabá, do centro comercial, é você manter aquela situação numa convivência pacífica, como está hoje. Como nós não temos um espaço exclusivo para a prática do comércio ambulante, nós temos procurado conciliar, né, os interesses dos comerciantes regulares com os informais, não interrompendo, né, ou obstruindo o direito das pessoas de ir e vir, né? Então hoje você transita nas calçadas do centro de Cuiabá, talvez não seja com aquela tranquilidade ideal, mas nós não temos, graças a Deus, nenhum registro de ocorrência de atropelamento. Então as pessoas estão caminhando com relativa segurança, os ambulantes estão exercendo a prática do comércio, e eu não entro nessa questão de origem da mercadoria, né, porque isso aí não é alçada da ordem pública, né, mas eu penso que no futuro precisa escolher um lugar exclusivo para essa prática. Algumas capitais já têm, né, um camelódromo, né? Aqui nós temos, né, um camelódromo, mas virou quase um shopping center, né? Não abriga os ambulantes que estão nas ruas. Enquanto nós não tivermos esse espaço exclusivo, nós vamos fazendo a construção de uma ordem pública dentro daquilo que é possível, conciliando a sobrevivência daqueles que necessitam e também os interesses dos comerciantes regulares. Pois é, rapaz, mas é que nem eu falo, a lei é fria, né? O que não pode ser frio é o coração do gestor público, como não está sendo, quando você fala esses argumentos que você está colocando aí, não está sendo, porque se tem essa flexibilidade do entendimento, ao ponto de entender que não está havendo consequências graves ali. Agora, antes de passar para o Lorenberg aqui, não há que se ter a providência de um local que tenha espaço suficiente para todo mundo e que tenha as condições para que as pessoas possam ter as suas... fazer suas higienes, não é, e tudo. Não há que se ter isso aqui, como um shopping, por exemplo, dos camelôs, como outras situações como isso, como essa? Então, isso aí é mais uma questão de prioridade, né, do gestor. Eu penso que o prefeito, desde o começo da primeira gestão, ele tem pensado nisso aí, né? Acontece que a própria circunstância, às vezes, inviabiliza uma determinada solução, né? Já existe um espaço que é antigo, que é lá na orla do porto. Mas os ambulantes, eles argumentam que lá não tem um fluxo de consumo regular
que ofereça condições de sobrevivência. Ninguém vai para lá. O fluxo de pessoas também é menor para lá. Muito menor. O cara, do ponto de vista do movimento, ele vê assim, poxa, eu andei para lá, não tem movimento, e aqui tem movimento, né? Lorenberg. Secretário, eu nunca serei, porque não faz parte do meu perfil, ser impertinente em nenhum instante, em nenhum momento. Mas eu vou voltar a insistir naquele tema do primeiro bloco, porque tem um item que eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. O senhor falava no primeiro bloco que o IPHAN fica a 200 metros da obra, mas a prefeitura fica a 500 metros da obra. Então a distância é quase a mesma. O senhor falava também no bloco anterior que o IPHAN é o responsável para a fiscalização. Mas se eu estiver errado, o senhor me corrija sempre, secretário. Mas a prefeitura tem a obrigatoriedade de disciplinar, de organizar a cidade e, sobretudo, o centro histórico da cidade. E aí vem um depoimento, secretário, que eu encontrei no site agora, no dia 14 de outubro deste ano. Um dos depoimentos dizia o seguinte, entre aspas, vizinhos informaram que esse tipo de escavação com atividade garimpeira ocorre há cerca de mais de 10 anos no local. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta, coronel. Procede essa afirmação? Procede essa notícia? Se procede, coronel, há mais de 10 anos, passamos aí no mínimo de 2 ou 3 administrações na Prefeitura de Cuiabá. E não foi identificada. A Prefeitura não erra de novo nesse aspecto. Por favor, me corrija se eu estiver equivocado. Não, isso causa efetivamente estranheza e surpresa, né? Quando nós tomamos conhecimento, e aí eu respondo pela pasta que eu sou responsável, né? Se a prefeitura falhou, sabia, a ordem pública foi informada recentemente, né? E a ordem pública, ela cuida exatamente de saber a regularidade de uma determinada obra. Enquanto eu não recebo a denúncia de que, olha, o Paulo está construindo uma casa, mas ele não tem projeto aprovado, porque é isso que a ordem pública olha. Ele não tem as licenças para construção, é isso que a ordem pública olha. Existe notícia até que já houve um óbito ali em determinada escavação. Isso nunca chegou com o formato de denúncia para a ordem pública, pelo menos durante esse tempo que eu sou secretário. A partir do momento que eu tomei conhecimento de que existia uma irregularidade, de que a pessoa estava supostamente construindo um muro de contenção, né, sem a devida autorização legal, aí nós fomos para lá. Tá? Esse conjunto de denúncias, se existiu há mais de 10 anos, elas não chegaram na ordem pública. Porque a partir do momento que nós tomamos conhecimento, nós fizemos a ação imediata. Ontem o professor Wilson Santos esteve aqui, na condição de deputado reeleito, né? E eu vou falar porque ele não pediu off nem nada, mas assim, um comentário sobre quando eu falei que hoje falaríamos a respeito dessa questão do garimpo lá no Centro Histórico. O professor Wilson Santos, que sabe muito, né, da história, ele conta que o solo cuiabano, ele é muito rico, riquíssimo, né? Tem muito ouro, que Cuiabá no século XVII foi a capital mais importante, a mais importante do país, né? Devido à sua relevância por conta do minério, por conta do ouro. E só que aí assim, saíam muitas dezenas de quilos de ouro daqui. Só que aí continua essa história, pelo menos no imaginário, né? No imaginário das pessoas, de que continua tendo ouro por aqui. Então, é uma situação que não é por acaso, onde se escava por ali e, como eu falei, essa pessoa que está sendo alvo
desse trabalho, dessa investigação, das escavações, que fez as escavações e tal, que está insistindo, inclusive, ele deve ter orientação para fazê-lo, não é? O Opinião vai para o intervalo comercial e volta já já. Não sai daí. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião. Tem um pessoal mandando aqui no meu zap, rapaz, algumas zoações, né? Porque eu falei a palavra biscate lá atrás, né? E aí, falando palavrão aí, alguma coisa que mais ou menos nesse sentido. É um monte aqui que não tem o que fazer, fica me apurrinhando aqui, né? Bom que tá assistindo pelo menos. E eu fui aqui, ó, no intervalo, no Google aqui, biscate, o que significa? Definição de biscate, serviço simples e rápido, de pouca importância, chamado bico. Está explicado então, tá? Não tem nada a ver com isso que você pensou aí, xinguei ninguém aqui não. Olha, tem um recado muito importante para você nesse instante, é o recado da Maxlog. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está buscando um local para armazenar e estocar as suas mercadorias. Eu apresento a você a Maxlog, uma empresa que está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura completa e segurança 24 horas. Atualmente, a Maxlog conta com 3 unidades em Cuiabá e uma unidade em Goiânia. Sua infraestrutura de galpões possui 167 mil metros quadrados de pátio e 55 mil metros quadrados de área coberta. A Maxlog tem como diferencial a oferecer aos seus clientes os seguintes serviços: monitoramento 24 horas por dia, portaria, serviços de carga, descarga para cargas batidas e paletizadas, sistema de pesagem de balança, banheiros e restaurante. A Maxlog também oferece serviços temporários de carga e descarga e ainda armazenamento. Agende a sua visita à Maxlog pelo 65 3611 6900. Maxlog, excelência em logística. Recado, olha, pensou em armazenar suas mercadorias, estocar suas mercadorias? Maxlog, excelência. Você viu o tamanho da estrutura da Maxlog? Então, é a solução para aquele problema que você tem na hora de armazenar e estocar aí as suas mercadorias. Um abraço aí para o Kennedy e para a turma toda da Maxlog. Lorenberg, por favor, abra o bloco de perguntas ao nosso entrevistado, que hoje é o Leovaldo Salles. Secretário, tem um tema aqui que eu gostaria muito, mas muito de ouvi-lo, até porque é preocupação de muita gente, e não apenas que quem cria cachorro, não. Mas quem não cria cachorro, que tem um idoso em casa, uma criança em casa, também é motivo de preocupação, que é exatamente os fogos de artifício, coronel. Há uma proibição, mas volta e meia, essa proibição não é cumprida. Porque ontem, por exemplo, eu ouvi em vários lugares do centro da cidade, da região central da cidade, fogos de artifício. E aí? Professor, enquanto a gente não cria uma consciência de obediência às leis, nós não vamos conseguir educar a sociedade através de ações de fiscalização de polícia. Proíbe-se a soltura de fogos, mas não proíbe a venda, a comercialização. A pergunta é, como fiscalizar isso? Se eu adquiro, eu compro, eu vou usar. Eu vou usar. É a mesma questão do centro histórico de Cuiabá, do centro comercial, né? Todo mundo reclama pela retirada dos ambulantes ali. Mas a fonte abastecedora, ninguém se preocupa com ela. Então, sobrecai nos ombros da fiscalização uma responsabilidade muito grande. Né? Como é que eu vou fiscalizar uma pessoa que está lá na periferia soltando fogos? E geralmente é num período onde tem várias concorrências, né, de diversas outros fatos que também chamam a atenção da ordem pública. Né? Como, por exemplo, a poluição sonora. Né? A gente sabe que tudo isso é prejudicial aos animais, às pessoas autistas, né? Principalmente as pessoas portadoras de autismo, crianças principalmente, idosos com doença
Mas cadê a consciência da sociedade? Coronel, vou usar licença para o senhor para agregar a sua fala. Ali a gente está colocando o disque silêncio, inclusive, nisso que falou aqui o Salles. É importante que as pessoas tenham esses números aí para alguma situação que houver semelhante a isso, a esses exemplos que ele está colocando, tanto no disque silêncio, antes teve o disque denúncia também, né, Coronel? Aí, ó, isso aí é o disque... Isso é disque denúncia. Disque denúncia. Então, quando o coronel fala assim, eu falo coronel, mas do secretário, quando o secretário fala assim de como estar em vários lugares, ainda mais nos lugares mais longínquos, o que pode facilitar esse trabalho é a denúncia. É um trabalho que acaba facilitando, né? Muito, muito. Todas as vezes que nós recebemos uma provocação, por exemplo, a ocorrência denunciada pelo nosso disque denúncia, a pessoa recebe um protocolo, ela recebe um número. Esse número de protocolo é garantia de que aquela denúncia vai ser atendida. Hoje, amanhã ou depois, ela vai ter a garantia de que vai haver uma ação fiscal com relação àquela denúncia que ela realizou. Então tá aí, ó, o Disque Denúncia é o, como você viu, 36169614 e ele está disponível de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. O Disque Silêncio, que é o outro número que está aparecendo aí também, ó, o Disque Silêncio é o 993413000, que é de quarta a domingo, das 10 da noite às 3 da madrugada. Isso é importante você ter esse número aí, ó, porque eu particularmente já tive situação que eu tive que levantar e ir no vizinho, amigo, baixa aí, tira o som, desliga esse som alto aí, sabe, a algazarra, aquele tum-tum, aquele funk, não é contra funk não, mas nessa hora, 4 horas da manhã, quer dormir. Então, ó, 993413000, que é o Disque Silêncio, não é? E o denúncia, para outras denúncias, 36169614. Professor. Secretário, tem uma matéria aqui no site O Documento do dia 30 de julho do ano passado. De acordo com essa matéria, o prefeito Emanuel Pinheiro queria levar para a Secretaria de Saúde um xerife na Secretaria de Saúde, de acordo com a matéria. E esse xerife seria exatamente o senhor. E aí vem a minha pergunta, o prefeito, alguém muito próximo do prefeito, chegou a procurar o senhor, chegou a conversar com o senhor numa migração da ordem pública para a Secretaria de Saúde, ou essa matéria não tem fundamento nenhum, isso não chegou ao conhecimento do senhor, e se chegou, por que essa migração não se efetivou, coronel? 1 minuto e meio para a sua resposta. Professor, eu acho que isso aí foi uma especulação de uma mente fértil, né? Que talvez vislumbrava uma solução na Secretaria de Saúde através de ações de investigação, de polícia, e meu nome apareceu na linha direta de sucessão, né? Mas eu não recebi nenhum convite, não fui procurado, esse assunto não foi ventilado a nível de gestão na Prefeitura Municipal. Eu fiquei sabendo através desse site, assim como o senhor está mencionando aqui. Não teve formulação nenhuma nesse sentido. Eu quero encerrar aqui e 1 minuto para o senhor responder também. Estou parecendo o William Bonner, né? Dando tempo para todo mundo falar aqui. Não tem réplica. Não tem réplica. E nem tem Padre Kelmo também aqui. Olha só, o trabalho da Agência Nacional de Petróleo, que habilitou aí, entre outros, a própria Secretaria de Ordem Pública para fiscalizar postos de combustíveis, quanto à qualidade, principalmente. Eu queria que você falasse aí durante 1 minuto que incumbência que é essa aí, junto com o PROCON. O PROCON municipal, ele está vinculado à minha secretaria, está subordinado à Secretaria de Ordem Pública. Houve esse convênio e nós temos um corpo de fiscalizadores lá no PROCON fazendo essa fiscalização nos postos de combustível de Cuiabá. Quantas pessoas envolvidas nisso aí, ao todo, mais ou menos? Nós temos 4 fiscais com exclusividade para essa operação. É qualidade só ou preço também, envolvendo preço também, ou só a qualidade do Qualidade. O preço é praticamente tabelado, né? Existe aí um padrão, né, que define o preço. Nós olhamos mais a qualidade. Muito bem, Deovaldo Salles, secretário de Ordem Pública, aqui ao vivo conosco, também conhecido como o marido da minha amiga
Jovinete. Tô com saudade, faz hora que eu não vejo a Jovinete. Tá bem ela, né? Vovó Tá bem, agora. graças a Deus, Tá a vovó lambendo tá a assistindo cria, o programa. Abraço para você, Jovi. Ô, Coronel, obrigado por ter vindo, secretário, e esse espaço continua a postos para bem informar. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui, apesar de ser a pessoa questionada, mas eu aprendo bastante com as perguntas que vêm. Tanto Lorenberg, principalmente. do professor. Professor. Obrigado, tudo de bom. Bom fim de semana aí. Lorenberg, bom fim de semana. Bom final de semana Outro a todos coronel nós. na segunda-feira aqui, o Coronel Assis, deputado federal eleito às 7h40 da noite. Coronel Assis, do União Brasil, deputado federal eleito aqui no Opinião ao Vivo. A gente se vê. Se cuida nesse fim de semana. Até lá, até segunda. Fica bem, fica com Deus também.